Agora sim. Mais uma vez, uma boa noite a todos. Que alegria estarmos juntos. Que bom termos esse privilégio. Estamos ao longo de toda a semana juntos aqui, relembrando e falando do amor de Cristo, do seu plano de salvação. E hoje, mais uma vez, temos um tema muito importante, muito interessante para considerar. Quero convidar você que deixe sua Bíblia aí já em mãos e que falemos com Deus. Nós vamos ter um momento agora de oração. Assim como você está, apenas feche os olhos. Pai eterno, Deus Todo-Poderoso, muito obrigado pela vida, muito obrigado pelo privilégio e pela oportunidade que o Senhor deu a cada um de nós de estarmos na Tua casa. A Tua palavra diz que mais vale um dia no Seu templo, nos Teus santuários, na Tua casa, do que 1000 dias em tendas de prazeres passageiros, humanos. Que o Senhor nos dê a alegria de estarmos neste lugar, mas não pelo lugar e não apenas pelas pessoas, mas acima de tudo, porque queremos ouvir a Tua voz, perceber a Tua presença como o único Deus verdadeiro. Em nome de Jesus, clamamos que o Teu Espírito fale ao nosso coração, que perdoe os nossos pecados e que nada venha impedir a cada um de nós a ouvirmos a Tua palavra, a entendermos o Teu plano para a nossa vida, os Teus planos para a nossa família. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus em Atos, capítulo 16. Atos, capítulo 16, quero ler com você este versículo. Atos, capítulo 16. Nós vamos ler o verso 30 e o 31. Verso 30 e 31. Encontraram? Amém. Então, acompanhe a leitura. Diz aí o seguinte: depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Que maravilha! Essa pergunta é uma pergunta, e eu arrisco dizer que é a mais importante. O que eu devo fazer? Como ser salvo, né? O tema de hoje é sobre família. Nós estamos relembrando e considerando que Jesus mudou a história do universo, mudou a história desse planeta, não simplesmente porque a contagem dos dias e dos anos são divididas entre antes de Cristo e depois de Cristo, mas na verdade pela esperança, pelo cumprimento do plano da salvação que Ele veio trazer. Ele diz que não veio revogar, não veio jogar fora, não veio abolir os ensinamentos e os mandamentos de Deus. Ele veio para cumprir. Ele diz que Ele veio para obedecer. Ele diz que obedecia ao seu Pai constantemente. E Ele é o nosso exemplo, Ele é o nosso Salvador, como nós temos relembrado.
e ele veio para salvar uma grande família. Ele veio buscar os seus filhos, a sua família que se perdeu, que se extraviou, que foi enganada, que entrou no engano e na ilusão do mal e do pecado. Mas Jesus não nos abandona. Para considerarmos o tema dessa noite, nós vamos relembrar também essa história que está em João, capítulo 2, de 1 a 11. Então vamos ao Evangelho de João, capítulo 2, de 1 a 11. É a história de um casamento. Você gosta ou já foi em vários casamentos? Quantos gostam de ir num casamento? Quantos já foram num casamento muito chique? E não precisa responder, mas quantos já foram em algum casamento ou alguns casamentos que hoje já não estão mais juntos? Acredito que alguns também, né? Mas nós vamos relembrar o plano de Deus e o poder de Deus e a graça de Deus para a nossa família. Jesus não apenas transformou a história desse mundo no aspecto espiritual, no aspecto físico, no aspecto dos ensinos, mas Ele quer transformar também no sentido das famílias, restaurar o seu plano na nossa vida, em nossas famílias. É comentado sempre, eu acho que todos vão lembrar, que esse aqui é o primeiro milagre de Jesus, né? E que aconteceu numa festa de casamento. Então vamos ler? Acompanhe a leitura. João capítulo 2, verso 1 a 11. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. Achando-se ali a mãe de Jesus, Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais suco ou vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas, 6 vasos enormes de pedra, que os judeus usavam para as purificações. E cada uma delas levava 2 ou 3 medidas ou metretas. Jesus lhe disse: enchei de água as talhas. E eles encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado da água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e disse: todos costumam pôr o bom vinho primeiro, e quando já beberam fartamente, servem o vinho inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio aos seus sinais ou aos seus milagres em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Que relato lindo, é um relato também que traz um momento desconcertante. Você sabia que as festas de casamento naquela época e entre o povo judeu, israelita, duravam uma semana, duravam vários dias. As famílias, os familiares vinham talvez de longe, os amigos ali de perto, e se reuniam
o noivo buscava a noiva na sua casa e iam para a sua casa onde eles iam morar, ou na casa também do pai, e ali celebravam por uma semana. E então, no meio da semana, ou no terceiro dia, acabou o suco da uva, também nomeado aqui como vinho, não é? E a família ficou sem graça. Imagina, todos os parentes, os familiares, e acabou a provisão. Comer sem beber nada, e eles estavam ali sem saber o que fazer. E Maria viu tudo isso, ficou sabendo, e foi falar com Jesus. É claro que nem todos ali, não chegou a se espalhar tanto esse momento, mas Maria foi falar com Jesus, porque Maria já estava esperando o cumprimento das promessas através do filho dela. Sabia que era o Messias, sabia que era o enviado de Deus, mas ele viveu como uma pessoa comum até ali. No seu batismo foi algo especial, foi diferente. E logo ele começa o seu ministério, chama os seus discípulos, e estava nesta festa, ele foi convidado. Então ela procura Jesus. E toda essa história, esse relato, traz muitas lições para nós, muitas lições para a nossa vida e para a nossa família e para os nossos relacionamentos e principalmente para o casamento, né? Um relacionamento através do casamento. Vamos adiante aqui então. Opa, travou aqui. Pode passar aí o próximo, por favor? Isso, agora foi. Sabemos que as famílias hoje estão em ataque, sob ataque. Não é de hoje, não é? A família é uma instituição que Deus criou lá no Éden. Deus estabeleceu o casamento. É algo precioso, santo, criado por Deus para que o ser humano aprenda o amor, aprenda um pouco mais do próprio Deus, a própria essência de Deus, né? Que é o amor. Famílias, todas elas enfrentam o quê? Todas as famílias enfrentam problemas, não é? Aqui, este casal, esse novo lar, estava sendo formado. Eles estavam numa alegria tremenda, mas veio um problema, veio um desafio. Assim é a nossa vida, assim acontece com a nossa família, a nossa existência. Todas as famílias têm desafios, mas o que fez toda a diferença para aquela família, para aquele casal? Porque eles tinham convidado quem? Jesus. Eles tinham convidado a Jesus para fazer parte, estar presente no seu casamento, na sua festa. E o relato bíblico, o ensinamento bíblico, ele tem uma ordem de revelação, não é? E também de escrita. Os primeiros livros que foram escritos foram os 5 primeiros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. E o livro de Gênesis começa com o relato da criação, explicando a origem, o começo de tudo. E na criação, Deus criou homem e mulher, o ser humano. E Deus uniu os dois em casamento. Quando Deus fez a Eva e Adão a viu pela primeira vez, ele disse uma frase que é um pouco estranha para nós. Ele falou assim: essa é osso dos meus ossos, é carne da minha carne, né? Essa frase, ela tem um significado muito profundo.
Ele estava dizendo assim: essa é minha companheira, essa é semelhante a mim, e eu vou ser fiel a ela. Eu vou tê-la como minha companheira, minha auxiliadora, e eu vou ter fidelidade para com ela. E diante deste compromisso, diante dessa reação, Deus os abençoa. Deus faz o primeiro casamento, e as palavras de Deus foram as seguintes: por isso, ou seja, porque um homem reconhece que ele precisa formar um lar, porque um homem se apaixona por uma mulher e decide ser fiel a ela por toda a vida, formar com ela um novo lar, ele deixa o seu pai e a sua mãe e se une a uma mulher, e os dois tornam-se uma só carne. Foi assim que Deus fez e que Deus falou. Adão não teve que sair da casa do pai ou da mãe, nem Eva, mas Deus os criou. Deus era o seu pai, mas ele estava ensinando que eles deveriam formar um lar, um núcleo, uma célula unida. E assim Deus os abençoou. E quando Jesus aqui viveu, ele relembrou essas palavras. Nós vamos ver, ele relembrou esse conceito. Diz que duas amigas estavam andando, conversando, e uma delas falou assim: terminei tudo com o Roberto. E a outra falou assim: ah, é mesmo? Por quê? O que aconteceu? Ah, ele tinha muitos defeitos, era cheio de defeitos, eu descobri muitos defeitos. Puxa, que pena. E você devolveu o anel de noivado que ele te deu? Ela falou: não, o anel não tinha defeito nenhum. Às vezes a gente troca as pessoas, né, pelas coisas. Às vezes nós valorizamos as coisas que parecem tão perfeitas, né? Mas as pessoas são imperfeitas. Mas esquecemos que nós também somos imperfeitos. Todos nós temos defeitos, toda a família, todo cônjuge, todo esposo, toda esposa tem defeitos, tem lutas. A família sofrendo muitos ataques. Hoje nós vemos a tragédia que isso traz, não é? Não valorizar ou não manter a família como Jesus orientou. O mundo em que Jesus nasceu era pervertido. A condição moral do ser humano estava pervertida. Os próprios judeus, o próprio povo de Deus, eles achavam que era justo declarar assim uma carta de divórcio por qualquer motivo. Nós vimos no começo da semana que as mulheres eram desprezadas, rebaixadas, humilhadas, discriminadas. E além do que, o homem, por qualquer razão, poderia dispensar a mulher, falar: não, tem isso, tem aquele defeito, acontece isso e aquilo, vou dar carta de divórcio, vou divorciar. E Jesus, ele falou claramente: olha, Deus criou o casamento para que dure a vida inteira. O que Deus uniu, não separe o homem. Não separe o homem ou a mulher, ou o sogro, a sogra, ninguém. Não separe o homem. Os sábios desse mundo acham que a família precisa ser abolida e querem ensinar vocês, pai e mãe, a educarem seus filhos segundo os princípios secularistas e antibíblicos. Para aqueles que se acham sábios nesse mundo,
né? A palavra de Deus é loucura muitas vezes. Jesus, ele foi convidado àquela festa de casamento. E quando vieram os problemas, quando vieram as dúvidas, quando vieram as brigas, os desentendimentos, eles foram conduzidos a Jesus. Na realidade, ali acabou o vinho. O vinho representa a alegria, o bom relacionamento, a união. Mas naquele momento acabou o vinho. E a mãe de Jesus foi ter com Jesus e falou: Senhor, faz alguma coisa. E ela falou assim, chamou todo mundo e falou: olha, façam tudo o que ele vos mandar. E aí a obediência trouxe o quê? Um milagre, né? Aqueles homens obedeceram, façam tudo que ele vos mandar. E assim eles fizeram. Jesus mandou encher as talhas de água, eram vasos enormes assim, que iam muita água, eles encheram completamente de água, atenderam o pedido de Jesus. A fé cristã transmitiu a gerações o valor do casamento. Aqueles que são educados na palavra de Deus têm os valores impressos pelo Espírito Santo de Deus. Eu sei que esse é um tema delicado. Eu sei que é um assunto delicado, porque centenas de pessoas nunca imaginavam ou nunca desejaram ter o seu casamento rompido, ou que os seus pais vivessem isso. Nós desejamos ter relacionamentos felizes, mas todo relacionamento tem problemas, tem dificuldades. E se Jesus não estiver à frente, nenhum ser humano consegue desenvolver um bom relacionamento por si só. Como nós estamos falando a semana toda, Jesus fez milagres, Jesus ensinou muitas coisas, mas o foco principal, o que está acima de todas as coisas, é o Evangelho da salvação. A salvação individual de cada um, na casa, na família, é precioso, é algo precioso, que mantém os laços, que mantém a unidade, que mantém a alegria, que mantém os mesmos valores dentro de um lar. Assim Deus planejou a família para viver um relacionamento de confiança, de segurança, de fidelidade, de compromisso. As pessoas falam e falam em compromisso, falam em amor, mas nos primeiros defeitos, nas primeiras dificuldades, dão um jeito de mudar. Não, eu vou ser feliz com outra pessoa, de outra forma, com outros relacionamentos, e tem muitos que não são felizes. A felicidade plena você vai alcançar quando entregar a vida e se submeter a Jesus. E mesmo assim, temos desafios. Jesus nunca prometeu que nesse mundo só teríamos alegria, que bastava irmos até Ele e Ele soluciona todas as nossas dores, todos os nossos problemas, que aí a nossa vida é como se a gente já estivesse andando nas nuvens. Não. Jesus falou assim: no mundo vocês vão ter aflições. Ele falou mais, falou para os seus discípulos: vocês vão ser perseguidos, vão ser caluniados, vão ser desprezados, mas vocês são a luz do mundo, vocês são o sal da terra, vocês devem demonstrar o amor. Se alguém vier e te roubar, você oferece algo a mais para ele. Oferece o perdão, oferece
uma segunda roupa, o que você tiver. É algo ilógico, aparentemente, para a lógica humana. Quando Jesus fala, se vierem te baterem de um lado do rosto, dê o outro também. E as pessoas não entendem. O reino de Deus é um reino de amor. O amor transforma corações pelo amor. Se alguém xingou, se alguém bateu, se alguém brigou, se você brigar mais e mais e mais e mais, vai adiantar? Vai trazer a solução? Alguém tem que ceder. Alguém tem que demonstrar amor. É através do amor, através do perdão, que existe reconciliação, que existe crescimento, compromisso. Que palavras doces, não é? Mamãe, papai. Jesus não criou a família para viver o que acontece hoje, o que acontece na vida da humanidade. Não é só nos tempos de hoje. Não aconteceu ou não acontece só com você, só na sua família. Acontece lutas em todos os lugares, em todas as famílias. Jesus criou o lar, criou a família para ser um lugar que reflete o amor dele. O pai e a mãe são figuras importantíssimas na vida de todo ser humano. Eu sei que esse assunto mexe com a gente, porque nem todos tivemos oportunidade de ver no nosso pai e na nossa mãe aqui da terra um exemplo do amor de Deus, ou um reflexo do amor de Deus. Mas se a humanidade seguisse o plano de Deus, esse era o desejo de Deus. Que os pais demonstrem o amor de Cristo, eduquem os seus filhos no caminho do Senhor, ensinem da verdade de Deus, da palavra de Deus por conceito, mas acima de tudo pela prática, pela vida. Jesus quer salvar a nossa família, o nosso lar, quer nos transformar, precisamos obedecer a Ele. O que Jesus ensina? Como é? O que é viver tudo isso? Vá à palavra de Deus, aprenda de Deus a viver e ter uma família segundo o plano dele. E o melhor estava à frente, né? Jesus realmente realizou o milagre. Ele devolveu a alegria àquele casamento, àquela festa. As pessoas continuaram conversando, comendo, bebendo. Não se embriagaram, como alguns pensam, é vinho, todo mundo estava bebendo lá, tudo. Não, não era assim. Era o suco da uva. E os familiares se alegrando com o casal. E o melhor veio pela frente, né? Aquele mestre, aquele homem que experimentava as comidas, o alimento, ele experimentou aquele suco que Jesus transformou. E ele falou assim, você fez o contrário de todo mundo serve o melhor primeiro, e depois a gente vai bebendo, vai comendo, vai estando aqui na festa em vários dias, depois serve um vinho inferior. Aquele que ficou mais no fundo do tacho, com mais cristais, quem sabe? Mas você guardou o melhor para o final. Até agora, você guardou o melhor suco até agora. Meu irmão, minha irmã, se você convidar Jesus para fazer parte do seu lar, e se você obedecer a palavra de Jesus,
os ensinamentos de Jesus, o seu lar vai provar da maior alegria, da presença mais bela, mais santa. Esse é o desejo de Deus para você, para a sua família. Mas Jesus, Ele tem uma família. Lá em Hebreus capítulo 13, verso 4, diz: digno de honra entre todos seja o matrimônio, ou o casamento. É uma instituição sagrada, criada por Deus, antes mesmo do pecado. Então, como nós já falamos, né? Conta também a história de um senhor idoso, que infelizmente a sua esposa passou a sofrer de Alzheimer. E ela estava vivendo numa clínica, onde tinha mais cuidados e tudo mais. Mas ele ia todo dia visitar aquela mulher. E intrigado, um funcionário daquele estabelecimento, daquele asilo, perguntou: mas, senhor, ela não lembra mais de você, ela não reconhece mais você, ela não sabe nem quem é você mais. Por que você vem aqui todo dia? Ele falou assim: ela não sabe quem eu sou, mas eu sei quem é ela. Isso é compromisso. Ele fez um compromisso. Ele continuava amando, ele sabia que era sua esposa. E ele ia lá mesmo, ela não sabendo quem ele era. Que coisa linda, não é? Jesus também tem uma família que Ele quer salvar. Nós já falamos desse aí mesmo. Ele diz assim, ó. Vamos ler juntos? 3 e... em ti serão benditas todas as famílias da terra. Que bênção. Ele falou isso para Abraão, mas ele estava se referindo que da descendência de Abraão nasceria quem? O Messias. Nasceria Jesus. E que Jesus então é aquele que abençoa e que torna bendita e abençoada e purificada e santa quem? Todas as famílias da terra. Jesus veio para todos, para salvar a todos. Sua graça, seu poder, seu perdão, sua alegria, suas bênçãos estão estendidas para todos, para todas as famílias. Quem sabe muitos de nós estejamos vivendo desafios dentro de casa, dentro das famílias. Nós hoje já clamamos aqui, a oração foi por esse motivo. Mas agora no final nós vamos orar mais uma vez. Pela sua família, pelo seu lar, pelo seu matrimônio. Mas como eu disse, o principal é nós aceitarmos a Jesus como Senhor da nossa vida. É nós convidarmos Jesus para entrar. Ontem eu falei que Jesus, Ele está à porta e bate. Jesus, Ele não força. A reação é nossa, é todo aquele que crê. É uma escolha individual, todo aquele que crê vai receber a vida eterna. E quando você crê, você passa a fazer parte da família de Jesus. Uma vez os familiares de Jesus foram procurar Ele. Maria e os filhos de José. E aí, algumas pessoas falaram: olha, seus parentes estão te procurando. Falaram para Jesus. Aí ele falou o quê? A minha família está aqui, ó. São esses que andam comigo, que me seguem, são os meus discípulos. Então, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga,
Jesus quer que você faça parte da família dele. Ele veio para te salvar. Às vezes, a família de sangue não conheceu, não teve o privilégio de conhecer os ensinamentos de Jesus, de se entregar a Jesus, mas se você está tendo esse privilégio hoje, aproveite. Tome a decisão de entregar o coração, a vida a Jesus. Tome a decisão de abrir a porta do seu coração e convidar Jesus. Jesus, eu quero que você cuide da minha vida. Eu quero que o Senhor seja o meu Senhor, o meu Salvador. Abra as portas da sua casa, do seu lar, da sua família. Como é isso? É você tendo um momento de oração em família. Quando você abre o coração a Deus, quando você clama a Deus pela manhã, dentro do seu lar, dentro da sua casa, sozinho pode ser, mas também precisa ser juntos. Chama todo mundo, fala, vamos fazer uma oração juntos? Nos momentos de refeição, ore a Deus. Isso é uma boa parte, mas se você pode, faça um culto. Ore, quem sabe cante ou leia um verso da palavra e ore novamente, Senhor, minha casa, minha família está nas tuas mãos. Me abençoe, me dirija. Assim nós convidamos Jesus para estar na nossa casa. Para que Jesus também, quando Jesus entra, Ele vai mostrar para nós o que está fora do lugar, o que não tem cabimento, o desrespeito, a falta de consideração, a falta de valor. E se tudo isso for cultivado, é uma referência de que Deus está agindo e que você está aceitando a Jesus. Então, eu termino convidando você a fazer parte da família de Deus. Lá na cruz, lembra disso? Lá na cruz, Jesus pendurado, pregado no madeiro, Ele não se esqueceu da sua mãe, da sua família. Ele sabia que a sua mãe estava sofrendo. E Ele falou assim para ela, Maria, eis aí o teu filho. Ou seja, toma este que está do seu lado aí como filho. Considera ele como seu filho agora. E falou para João, o discípulo amado, João, eis aí a sua mãe. Toma ela como sua mãe a partir de agora. Que coisa incrível, né? Jesus pensou nesse relacionamento, que ela ia sentir falta, o relacionamento com Jesus. Que coisa maravilhosa. Jesus, Ele não se esquece de você também. Jesus ainda salva casamentos e famílias hoje. Amém? O último aqui, deixa eu ver. Não está passando? Pode passar, por favor? Isso. Volta um pouquinho. Você quer fazer parte da família de Deus? Pode voltar naquele que tem ali, ó, o templo. A igreja de Deus, o povo de Deus, é a família de Deus também. Aquele que se une a Jesus através do batismo passa a fazer parte da família de Deus. Porque tem o seu nome escrito no livro da vida. Porque é adotado pelo seu Pai. É resgatado das mãos do engano, do mal, das trevas, do orgulho. E é feito nova criatura.
E a Bíblia diz que você fazer parte desta família é algo tão precioso que Jesus falou assim, ó, todo aquele que, se preciso for, ele fala assim, quebrar com os paradigmas, com os conhecimentos, com as doutrinas erradas que a família trouxe, por amor ao meu evangelho e por amor de mim, ele vai viver e vai ter uma família muito maior. Vai ter pais, mães, irmãos, filhos. Quem são esses? Os irmãos na fé. É a família da fé. Pode passar o próximo, acho que é isso, olha lá. Ó. A Bíblia identifica a igreja como a família da fé. E o próximo? Então, esse é que eu citei, né? Jesus falou que a família dele era aqueles que estavam do seu lado, seguindo a ele. E o último? Isso aí, ó. Você deseja fazer parte da família de Jesus? Da família de Deus? Que maravilha! Eu queria fazer um convite especial para você. Eu não sei se tem louvor hoje. Tem? Nós vamos ouvir um hino, um louvor especial. E nesse momento você vai demonstrar a sua resposta para Deus. Senhor, eu quero que o Senhor entre na minha casa, na minha família. Aqueles que precisam tomar a decisão de entregar o coração, a vida a Jesus. Eu quero pedir que você venha aqui mais perto, venha aqui à frente. Que você se levante e venha aqui para abrir o seu coração, demonstrando, Senhor, eu quero que o Senhor transforme a minha vida, a minha família. E eu quero fazer parte da família do céu, da família de Jesus, da tua família. Em nome de Jesus, venha demonstrar a sua resposta a Ele. Amém, glória a Deus. Muitas as histórias que eu vi, falando sobre a vida de Jesus, milagres incontáveis que não vi, que ninguém jamais pôde sentir. Tantos sacrifícios ele fez, renunciou sua vida por amor, nasceu como homem, sendo o próprio Deus, e foi rejeitado pelos seus. Mas de tudo isso que passou, não há gesto de maior valor do que o sacrifício que mostrou o sacrifício lá na cruz. Fale com Jesus. Sacrifício feito por Cristo não se resume àquele lá na cruz. Deixar o seu trono e viver um sonho que temos novamente em sua luz. Foi um ato de
verdade nos salvou. Foi de todos o maior sacrifício lá na cruz. O sacrifício que nos trouxe salvação. Quero aceitar, não vou negar. O sacrifício feito por Cristo não se resume àquele lá na cruz. Deixar o seu trono e viver o sonho de Deus novamente em sua luz. Foi um ato de amor, mais do que na verdade nos salvou. Foi de todos o maior sacrifício lá na cruz. Foi de todos Glória ao Senhor. o maior sacrifício lá O maior na sacrifício, o maior gesto de amor, o maior cuidado, a maior entrega, o maior presente. E Jesus fala a cada um de nós: dá-me, filho meu, o teu coração impuro, cheio de orgulho, cheio de pecados. Dá-me o teu coração, eu quero transformar o teu coração. E louvado seja Deus, porque você veio aqui nessa noite e está aqui também, muitos estão aqui à frente, dizendo para Jesus: Senhor, eu quero que o Senhor cuide da minha família, eu quero que o Senhor cuide da minha vida. E muitos estão dizendo também: eu quero entregar a minha vida ao Senhor, eu quero fazer parte da família de Deus. E eu quero orar por você neste momento. Eu quero dizer que amanhã vai ser um dia muito especial também, porque vamos ter aqui novo nascimento, amém? Nós vamos ter batismos nessas águas em nome de Jesus. E você que tomou essa decisão, nós podemos conversar. Eu quero conversar com você e preparar esse momento também para você, tá bom? Vamos orar? Deus eterno, Deus todo-poderoso, te agradecemos, te louvamos, porque o Senhor não entregou a sua vida em vão. O Senhor nos amou até o fim, nos ama constantemente. Ninguém tem maior amor do que o Senhor. Ninguém teve maior entrega. O Senhor é o único, que é Deus, mas que se tornou homem. E além de ter se tornado homem, também entregou a sua vida em favor dos seus inimigos, em favor de cada um de nós. Então, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe a todos que aqui estão, que abençoe as famílias, que abençoe a decisão no coração de todos os que estão firmados em Ti, de todos os que desejam fazer parte da Tua família, do Teu povo, que segue a Jesus, que convida Jesus para entrar no seu coração e que passa a obedecer tudo que o Senhor falou, tudo que o Senhor ordenou. Nos ensine a viver tudo que o Senhor ordenou e realiza em nós e nas nossas famílias o maior milagre de trazer-nos uma vida feliz, de termos um compromisso profundo, de vivermos os Teus planos, ó Pai.
tudo aquilo que nós precisamos abandonar, do engano, dos nossos pecados, dos nossos vícios, que o Senhor nos dê forças, que o Senhor nos liberte neste momento, e que pela fé andemos em novidade de vida, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Dê um abraço no seu irmão, no seu amigo, no seu vizinho.